como é bom, Senhor. Como é bom saber que temos um Deus tão soberano, que está de braços estendidos sempre ao nosso favor. Você pode dizer glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu santo nome, Espírito de vida que habita em nós. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. E a tua palavra diz, Senhor, que o teu Espírito é aquele que revela a nós quem somos. Aquilo que há dentro de nós que precisa ser mudado. É o teu Espírito que nos revela, é o teu Espírito que nos convence. E nós nos colocamos aqui, nos entregamos a ti nessa noite, Senhor, ao mover do teu Santo Espírito, para que o Senhor venha fazer em nós aquilo que o Senhor deseja. Muitas vezes quebrar o vaso para fazer um vaso perfeito, para fazer um vaso novo, totalmente transformado pelas mãos do Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Olha para o nosso coração nessa noite. Vem Espírito, vem Espírito. Aleluia. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Você pode dizer isso? Eu sou barro e tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver com teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Aleluia, Jesus. Teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Senhor, eu sou barro. Nos colocamos, Senhor, e tu és oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Eu estou aqui. Vem tocar em mim. Molda o meu viver. Cumpre o teu querer. Aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Pai, quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor para que o Senhor faça a nossa vontade, para que o Senhor atente para as nossas petições, mas nessa noite nós estamos aqui para saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, qual o plano que o Senhor tem para nós, qual a vida que o Senhor tem para a gente viver, qual o caminho que o Senhor já tem planejado para nós. Hoje, Senhor, no nosso coração existe o interesse de saber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Não apenas o nosso querer, mas o querer do Senhor. Como nós acabamos de cantar, cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. É isso que nós mais desejamos, porque nós sabemos que a tua vontade em nós vai glorificar o teu nome. E nós queremos viver nessa terra para a glória do teu nome. Cumpre, Senhor. Tenha liberdade para agir na nossa vida. E nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantas vezes nós vamos orar, chegamos na presença do Senhor e pedimos quantas coisas, né, que nós temos para pedir para o Senhor. Não que seja errado. Mas você já chegou na presença do Senhor e fala: Senhor, o que o Senhor tem para esse dia? O que o Senhor tem para a minha vida hoje? Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? Você já parou para pensar se você vive a vida que Deus tem para você? Ou se você ainda não vive a vida que o Senhor tem para você? Você tem se interessado em saber o que o Senhor espera de mim? Qual é o caminho? O que o Senhor quer que eu faça? Ninguém está aqui por um acaso. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, amém? E nós louvamos ao Senhor. E o propósito dele é sempre formar em nós o caráter dele. É nos fazer cada dia mais parecidos com ele. Se você analisar a tua vida, a tua história, teu coração, tua mente, tudo, você está mais parecido com Cristo hoje? Difícil é quando a gente olha e fala assim: antes eu era mais, agora eu estou menos. Isso é um perigo, né? Nós precisamos cada dia mais ser mais parecido com o Senhor, porque é isso que Ele quer transformar na nossa vida. E algo que faz parte do caráter do Senhor é a fidelidade. Aqueles que querem o Senhor, que buscam o Senhor, são fiéis ao Senhor em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. O dízimo é uma questão de fé, a oferta, de fé, de fidelidade. E o Senhor, quando Ele olha o que a gente entrega, Ele está olhando a intenção do nosso coração. Então Ele está olhando a fidelidade do nosso coração. Então nós não precisamos trazer no altar do Senhor, nem por medo e nem por cobrança, por nada. Mas por gratidão, por fidelidade, com alegria, com liberalidade. Porque é isso que o Senhor ama. Amém? É isso que o Senhor ama em nós. E isso é que faz parte do caráter dele. Então eu queria convidar você que já veio preparado da tua casa, com alegria no coração, a trazer os dízimos, as ofertas ao Senhor, com toda a gratidão. Amém? Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pela bondade, pela fidelidade, pela provisão,
por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. O quanto o Senhor tem nos abençoado, o quanto o Senhor tem prosperado as nossas vidas, o quanto o Senhor tem sido fiel, o quanto o Senhor tem nos guardado, nos livrado, Senhor. Se nós olharmos, não merecemos o tanto da bondade do Senhor em nós. E nós pedimos que o Senhor continue abençoando a cada vida, Senhor, dando sabedoria, dando graça, direção em todas as coisas. Nós queremos a bênção do Senhor não apenas na vida financeira, mas também emocional, na vida familiar, espiritual. Nós queremos ser abençoados pelo Senhor e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós temos tarde da bênção. Quem não trabalha, puder vir estar aqui conosco, cultuando, adorando o Senhor, você está convidado, amém? Sexta-feira nós temos culto, sábado culto de jovens, domingo de manhã escola bíblica, à noite nós temos o nosso culto também, amém? Durante a semana nossa programação é normal e dia 22, né, Vanessa? 22, às 8 horas da noite, aqui na igreja, nós vamos ter um encontro com as pessoas que estão chegando na igreja, amém? Então, quem quiser participar, pode falar com a Vanessa, amém? Isso é muito importante, você está participando dessa comunhão. Então, você está convidado a estar aqui na igreja, dia 22, será um sábado à noite, 8 horas da noite, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Amém. Essa última canção, ela é uma petição, da qual nós vamos pedir um coração igual ao do Senhor. E todas as noites que nós viemos aqui, nós viemos em busca da semelhança de Jesus. Então comece a falar com Jesus e diga: Senhor, o que há em mim que eu preciso mudar? Dai-me um coração mais parecido com o teu, Jesus. E ensina-me a ser como o Senhor. Ensina-me a amar as pessoas. Ensina-me a ouvir a Ti. Ensina-me a praticar a Tua verdade. Abra seu coração e peça para que Jesus venha já neste momento se instalar. E que Ele venha preparar Ele para que Ele possa receber a palavra. E que o Espírito Santo possa conservá-la no seu coração. Amém. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Declare isso. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, Jesus. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que todos nós possamos caminhar em direção à conquista de um coração como o teu. Que o teu Espírito Santo possa formar em nós o teu caráter, Jesus. Que nós tenhamos a bondade como prática constante. Que tenhamos a paz, que tenhamos a amizade, a comunhão, o ânimo. Ensina-nos, ó Deus, a te servirmos. Dai-nos mais de ti, olhe para dentro do nosso coração e vê aquilo que não te agrada, aquilo que não condiz com a tua Escritura. Nós te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. A partir do versículo 1, nós vamos ler 4 versículos como texto base. Jeremias 4. Hoje nós vamos falar sobre uma maldição. A maldição dos espinhos. Jeremias 4, versículo 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. E se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai-vos os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Podem assentar-se. O Senhor começa esse capítulo 4 com um apelo. Se voltares, ó Israel, volta para mim. Se tirares do meio de ti os ídolos, vocês não ficarão mais vagueando. Ou seja, vocês serão um povo e vocês pertencerão a mim. E aí ele diz assim, preparai o campo de lavoura para vocês, não semeiem entre os espinhos, não façam isso. Primeira, faz o trabalho na terra, desterroa, arranca, como um bom agricultor, limpa antes de semear. E no versículo abaixo ele diz assim, circuncidai-vos o vosso coração. De que lavoura Deus estava falando, tanto de Judá quanto de Jerusalém? Do coração deles. Ele estava dizendo assim, circuncidai-vos o vosso coração, tirai o prepúcio. Você sabe que a aliança da circuncisão, ela foi feita com Abraão, por conta da limpeza que deveria existir nos judeus. Quando se fala de circuncisão, se fala de limpeza,
se fala do alcance da água, se fala do alcance de como a palavra, ela consegue chegar nos lugares mais profundos da alma, como a água da palavra consegue chegar nos lugares mais escondidos da alma e arrancar aquilo que está incrustado, aquilo que está enraizado ali. Então, se você olhar bem o texto, o Senhor diz: preparai o campo da lavoura, não semeeis entre os espinhos, ou seja, desterrou a terra, limpa a terra, para que a semente possa produzir na sua potencialidade. E depois ele diz assim: circuncidai-vos o vosso coração, ou seja, tirai o vosso prepúcio, limpai o vosso coração. Era sobre isso que Deus estava dizendo a Israel. Mas não foi só Deus quem disse a Israel. Vá comigo em Mateus capítulo 13. Só para você entender um pouquinho do que o texto está dizendo. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se grande multidão, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Versículo de número 7. Outra caiu em espinhos, ele estava falando da semente, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Presta atenção na tradução. Versículo de número 22, o que está escrito aí? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica... Vamos analisar o que Jesus diz com o paralelo de Jeremias capítulo 4. Jeremias 4, o Senhor diz: não semeeis entre espinhos, ou seja, os espinhos precisam ser retirados para que a semente possa cair. Jesus diz que quando eu ouço a palavra, mas, versículo 22, o meu coração está apegado à ansiedade. Aí você poderia dizer assim: mas o que seria esses cuidados do mundo? O que seria esses cuidados do mundo? Então vamos lá, Mateus 6, 25, aos cuidados do mundo. Porque às vezes você lê a palavra, você fala: mas não estou entendendo, né? Mas você sabe que a palavra responde à própria palavra, né? Ninguém precisa tentar discernir, a própria palavra responde à própria palavra. O que são cuidados do mundo? Não andeis, Mateus 6, 25, ansiosos quanto à vida, pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, nem quanto o corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário. Olhai as aves do céu, não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes muito mais valor do que elas? Então, o que é cuidado do mundo? É toda preocupação exacerbada sobre a preservação ou sobre qualquer tipo de conquista. Então você faz a sua parte e deixa o resto com Deus, porque quem prospera é Deus, não são as suas mãos, é a prosperidade vem de Deus. Voltando em Mateus 13, ele diz no versículo 22, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas, ou seja, aquela cobiça. Quando que você percebe que uma pessoa tem sedução por riquezas? De que maneira? Pelo descontentamento. Toda pessoa descontente, que não usufrui o que Deus deu para ela, ela tem sedução de riquezas, ela tem cobiça, ela não usufrui, ela não desfruta, ela não tem contentamento. Então, Jesus disse que quando a semente cai entre espinhos, ele está dizendo que os espinhos são as preocupações que nós trazemos demasiado com a vida, que a palavra fica infrutífera. E você sabe por que a palavra fica infrutífera diante das preocupações? Sabe por quê? Arrisca um palpite com o seu irmão. Porque preocupação é incredulidade. É uma forma de incredulidade. Por isso que a palavra fica infrutífera. A preocupação é uma incredulidade. A ansiedade é incredulidade. Por isso que ela inutiliza o poder da palavra. E a palavra fica infrutífera quando existe essa necessidade exacerbada de preocupar-se, ou seja, de estar tudo dentro de um cronograma seu e tudo acontecer conforme as suas rédeas, conforme o seu proceder e conforme o esperado.
essa preocupação, e a sedução das riquezas, ou seja, quando existe o descontentamento. Por quê? Porque a prosperidade é uma bênção que Deus deu aos seus. Deus gerou o seu povo para prosperar. Se você olhar para a Escritura, a prosperidade e o povo de Deus são coisas que andam juntas. Mas é uma coisa que vem de Deus. Agora, quando o cristão resolve se dar à avareza e à cobiça, o que acontece com ele? Ele deixa-se seduzir pelas riquezas. E então a palavra de Deus fica totalmente infrutífera. Eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 3, versículo de número 18. Gênesis 3, 18. A simbologia dos espinhos é uma maldição. Espinhos, cardos e abrolhos. O que são espinhos? Espinhos, você sabe o que é. Cardos são aquelas cordas que nascem na terra. São ervas daninhas, né? Que nascem na terra, e se você enroscar o pé ali, você cai. E os abrolhos são todas aquelas sarças, né? Que aparecem na terra. Então são 3 tipos de qualidade, né? Tudo ruim: espinhos, cardos e abrolhos. Gênesis 3, versículo de número 17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então a maldição sobre a terra foram os espinhos. E qual é a característica e qual é a simbologia dos espinhos na alma do ser humano? O que é? É uma maldição. Então, quando você olha para aquilo que Deus diz: não semeeis entre espinhos, circuncidai o coração. Quando Jesus diz em Mateus 13, a palavra cai entre espinhos e fica infrutífera. O que é o espinho? O espinho é uma maldição que entra no coração do ser humano e deixa a palavra de Deus infrutífera. Eu quero falar 3 características dessa maldição, desses espinhos. A primeira delas, eu quero que você vá comigo em Números 33. Nós somos seres humanos. Números capítulo 33, versículo de número 50. E nós temos alguns hábitos muito nocivos. Muito nocivos. Um dos hábitos nocivos que nós temos é a procrastinação. Diga para o seu irmão: o que é procrastinação? Procrastinação, letargia, morosidade. Nós ficamos muitas vezes amarrados pelos próprios espinhos dentro de algumas situações, e que nós precisamos entender que isso é uma maldição na nossa vida. Não resolver problema é uma maldição. Crentes são resolvedores de problemas. Nós somos pessoas que passamos pelo vale, passamos pelo deserto, passamos por circunstâncias, não armamos tendas e nem barracas. Nós não podemos permitir que a adequação exista no meio do problema. Por quê? Porque problema que não se resolve desgasta. Problemas que não se resolvem. Você quer ver um câncer, seja ele literal ou não, é um perdão que não foi oferecido. Situações que não se resolvem, elas vão te embaraçando e te amarrando. Então, uma das maldições que existem, que são símbolos de espinhos na vida do cristão, é você não ter decisão para... Sabe, eu sei que existem decisões, eu não estou dizendo para você que você vai acertar 100% nas suas decisões, não é isso. Não estou dizendo isso. Você vai errar em algumas delas. Mas eu te garanto que você vai sofrer muito mais na morosidade, na letargia, do que numa decisão que deu errado. Por quê? Porque pessoas que não se decidem são alvos fáceis para Satanás. Entende? Quando a Bíblia diz em Hebreus: nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma.
Por quê? Porque Deus espera que nós decidimos. Existe na Bíblia o vale da decisão, ou seja, eu preciso decidir minha vida. E a minha decisão deve gerar em mim um comportamento dentro da minha decisão. Eu não posso decidir uma coisa e ter um comportamento aleatório à minha decisão. A minha decisão, eu decidi continuar. O meu comportamento deve ser um parâmetro para aquela minha decisão. Eu não posso ter algo contraditório. Então, se eu decidir ficar, eu fico 100%. Se eu decidir fazer, eu faço 100%. Se eu decidir não, é não 100%. Eu não me envolvo, não penso mais e acabou. Nós precisamos ser mais definidos para que não soframos tanto com os ataques de Satanás. Tiago diz que quais são as pessoas que mais Satanás perturba? Quais são as pessoas que mais Satanás judia? São as duvidosas. São aquelas pessoas que não trazem dentro de si certezas e convicções. Existem decisões que nós tomamos que vai nos trazer sofrimento, que vai nos trazer pesar. Só que são decisões que precisam ser tomadas. Você não pode, por exemplo, tomar uma decisão na sua vida de libertação, de mudança de posicionamento sem sacrifício. Você nunca vai conseguir uma mudança sem sacrifício. Você nunca vai conseguir algo da parte de Deus sem sacrifício. E mudanças não se fazem com hipóteses, não se fazem com planejamento verbal. Mudanças se fazem com frutificação. Mudanças se fazem com posicionamento. E muitas vezes o seu descontentamento na sua vida é provocado por ausência de mudança. E a mudança só acontece a partir da sua decisão. Sabe, a partir da sua decisão. Eu já contei isso para vocês, eu vou contar de novo. Vou lembrar vocês. O moço foi fazer escala num lugar de muito gelo. Desliga esse ar para mim, fazendo um favor. Num lugar de muito gelo. E uma das cordas quebrou e foi escurecendo, escurecendo. Ele foi dificultando para subir, ele tinha que subir naquele monte de gelo. E de repente ele tinha 3 cordas, a outra corda quebrou. Era noite, era escuro e ele teve uma descida brusca. E ele não sabia se ele soltava a única corda que ele tinha, se fosse muito alto, ele ia despedaçar-se. Uma voz falava para ele: solta a corda, solta a corda, solta a corda. Mas ele tinha medo de soltar a corda. E encontraram ele no outro dia a 3 metros do chão. Ele não ia morrer despedaçado a 3 metros do chão. Mas ele não teve coragem de soltar a corda. Eu quero dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que o reino dos céus não combina, é com covardia. Você pode ver que as pessoas que mais sofrem no reino de Deus são as letárgicas, são as morosas. As pessoas que mais são enlaçadas, quando você olha para Ananias e Safira, você olha para aqueles dois e você não precisa conhecer muito sobre eles. Mas você olha um casal que queria imitar Barnabé, mas não era com Barnabé. Então assume que não sou e pronto, acabou. Ou então vou mudar. Mas não, queria parecer, sabe? Então quando você fica usando a aparência, ela vai consumindo você. Eu aparento que eu perdoei. Eu aparento que eu estou vivendo, que eu estou construindo, mas eu não estou construindo nada. Sabe? Às vezes você fica casado, mas você não tem um casamento. Às vezes você trabalha, mas você não tem uma prosperidade. Às vezes você tem uma igreja, mas você não existe dentro dela. Por quê? Porque nós não nos envolvemos o suficiente. Nós não temos uma decisão. Não, eu vou mudar, eu vou fazer isso aqui dar certo. É isso que Deus espera de nós. Aquilo que Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Ele estava dizendo isso, que muitas vezes a nossa incerteza e a nossa dúvida é muito mais poderosa contra nós do que o próprio diabo, do que o próprio Satanás. A nossa arguição, a nossa questão de decisão de dizer: não, peraí, eu vou decidir, eu vou me posicionar e as coisas vão fazer, vai doer, vai, eu vou ficar com incerteza, vou ficar com dúvida, vou mesmo assim. Quando foi que você não fez uma coisa nova que você não sentisse medo? Mas qual o problema de sentir medo? É novo, é óbvio que dará medo. É óbvio que traz insegurança. Mas você faz com medo mesmo.
Você faz sentindo dor mesmo. O Senhor diz assim para Israel: se vocês não expulsarem os moradores da terra, eles habitarão na terra de vocês e eles serão como espinhos nas costas. Sabe o que significa espinhos nas ilhargas? Você não consegue tirar. Você não consegue tirar. Vocês vão sentir dor o tempo todo e vocês não vão conseguir tirar os espinhos. Por quê? Porque é um problema que vocês não resolveram quando tinha que resolver. A pior coisa que existe para um ser humano, eu não falo nem para um cristão, é ele chegar no penúltimo dia da sua vida e ele diz assim: eu fui uma pessoa indecisa. Eu fui uma pessoa que eu não fiz o que tinha que fazer quando tinha que fazer. A Bíblia diz assim, em Números capítulo 33, versículo 50. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós. Destruirei todas as suas pinturas, ou seja, esculturas. Também destruirei todas as imagens de fundição, desfarei todos os seus altos. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdarei a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuirei a herança. Conforme a sorte sair alguém ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais recebereis a herança. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por nos vossos olhos e por aguilhão nas vossas virilhas. Em Deuteronômio diz ilhargas. E apertar-vos-ão na terra em que habitareis. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Imagina espinho no olho, espinho na virilha. Como é que vai andar? Como é que vai enxergar? Nas costas, nas ilhargas, como que vai fazer? Se vocês não retirarem os moradores da terra, eles futuramente serão os espinhos que perturbarão vocês. Então, quantas vezes você vive uma vida cristã desanimado, prostrado, não sabe de onde vem o desânimo, não sabe de onde vem a apatia, não tem alegria, não tem aquela comoção, aquela festa dentro da alma, que Jesus diz que seria notório para mim e para você, que seria bom para mim e para você. Nós não temos. Alguns de nós não têm. Por quê? Porque nós não resolvemos os nossos problemas. Você precisa entender: eu sou crente, eu sou resolvedor de problema. É sim e não. Se for sim é 100%, se for não é 100%. Eu sou resolvedor de problema. É assim, é dessa maneira, é dessa maneira. Não é, não tem jeito. Agora, tudo que você procrastina, tudo, pastora, por que existem pessoas que jogam coisas, que empurram coisas com a barriga? Por quê? Vamos lá. Por que existem coisas que empurram coisas com a barriga? Pessoas, porque vem da infância. Pessoas que tiveram lares de muitas privações. Pessoas muito mimadas. Existem muitas características que podem levar a isso. Pessoas que são assim, que confundem bondade com servilismo. Elas não têm coragem de dizer não para os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. O não é abençoador. O não livra. O não é para te livrar. O não é para te livrar. Quando você diz não, é para livramento. Entende? Quando você diz não, é para livramento. E quantas vezes você não consegue ouvir aquela voz que diz para você não, 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 não. E você, com toda a sua emoção, teu coração de gigante, depois você percebe que o gigante é o outro que está pisando em cima de você. Com todo o seu coração de gigante, você fala sim, amém, que assim seja. Depois olha lá você sofrendo. Primeira característica da maldição dos espinhos, que faz muitas vezes você chegar diante de Deus abatido, triste, cheio de problema. Fala a verdade, a sua vida em Cristo era para ter tanto problema quanto tem? Alguns, era para ter tanto problema? Não. Por quê? Porque o reino de Deus é abençoador. O reino de Deus, ele corre como um rio. Mas o porquê? O porquê? As pessoas não conseguem entender que problemas se resolvem quente e não frio.
Problema não se resolve frio, se resolve quando ele está quente. Quando ele está quente, ele está maleável. Quando ele está frio, ele está engessado. Então você não pode deixar, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Como que você interpreta esse versículo? Ah, pastor, interpreta assim, que o mal de hoje já foi. Verdade, só que o mal de hoje você tem que resolver ele hoje, não é amanhã. Basta cada dia o seu mal, cada dia tem o seu mal. E você não pode deixar o mal de hoje para amanhã. Você precisa aprender a resolver os males diários da sua vida. Eu quero falar sobre a segunda aplicação dos espinhos. Eu quero que você vá comigo, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Diga assim comigo, uma das coisas piores que existe é saber e não conseguir fazer. Quando eu e você recebemos investimentos, Isaías capítulo 5, investimentos da parte de Deus, nós precisamos entender que todo investimento, que toda semeadura, que todo plantio, que toda semente, que o talento oferecido, ele tem que ser devolvido, ele tem que ser praticado. Eu vou explicar uma coisa para você muito importante. Presta atenção. Você conhece a parábola das minas? Que recebe uma mina e depois a parábola muito semelhante dos talentos. A mina, ele diz, eu escondi num lenço. O talento, ele diz, eu enterrei na terra, recebi um só. Porque eu sabia que eras um homem severo, que colhe onde não semeia. Ah, é? Você sabia? Vá para as trevas exteriores, onde há ranger de dentes. Deixa eu te explicar o que acontece. O que essa parábola explica? Ela explica o seguinte: tudo que é investido em você no reino dos céus, que não se transforma em obras, se torna uma maldição. Deu para você entender? Tudo que Deus investe em você. Então vamos analisar de uma forma mais ampla. Aqui está o seu coração. Aí Deus investe em você bondade. Ele é bom para com você. Ele é bondoso. Na hora de você praticar bondade, você tem aquela parábola também do homem que foi perdoado um tanto e não perdoou 10%. Né? Lembra? Então, o servo. Aí você não pratica bondade. O que acontece com aquela bondade que Deus te deu, que não sai para fora? Ela vai ser maldição dentro da sua alma. Ali aquela bondade seca, morre e apodrece aquele espaço da sua alma. Fica seco, terra seca, não nasce mais nada. Tudo que Deus investe em você é para que possa exteriorizar. Então, quando Deus investe algo em você, e isso não sai para fora em forma de obras, isso funciona como espinhos amaldiçoantes na sua alma. Deu para você entender? Você lembra aquilo que Jesus diz em Mateus? Quem soube menos, o juízo será menor. Porque a quem muito é dado, deu para você entender? Tudo que você recebe de Deus e não sai em forma humana, e não sai em forma de bênção, de frutificação, é amaldiçoante na sua alma. Então, saber e não praticar é amaldiçoante. Como que a Bíblia chama isso? Transgressão. Por quê? Porque transgressão, você só transgride algo depois que você conhece. Eu transgredi uma lei, por quê? Porque eu conhecia a lei. Não transgredi, eu não conhecia. Entende? Espinhos. Então, primeiro ponto. O que significa a maldição dos espinhos? Como Jeremias capítulo 4 diz. Tire os espinhos para semear. Primeiro, resolva seus problemas. Não fique deixando o problema para depois. Não fique indeciso dentro de uma situação. Tem que ser 100%. Se você decidiu, você tem que ser 100%. Segundo, os investimentos que Deus fez têm que produzir fruto. Todo investimento que Deus fez tem que produzir fruto. Diga amém. Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico, ao meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil.
Cercou-a, limpando das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas. Porém, esperava que desse uvas boas. Por exemplo, existe um perdão que não tem pecado. Qual é? Um perdão que não tem pecado. Existe 3, mas existe um que não tem pecado. Qual que é? Você não perdoar. Você não perdoar é algo que não tem perdão. Eu falei diferente, né? Então, o que é um perdão, um pecado que não tem perdão? Agora sim, um pecado que não tem perdão. Não perdoar. Se não perdoar, se você não perdoar, você está pecando e não tem perdão para você. Entendeu? Ele plantou, trabalhou e esperava que desse uvas boas. E deu uva, que está escrito no texto. O que significa uvas bravas? Aquelas uvas tão mirradas e são amargas. Não dá para comer. Aí ele diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer pela minha vinha que eu não lhe tenha feito? Pergunta para o seu irmão assim: que mais Deus precisa fazer por você? Que mais Deus precisa fazer por você? Que mais? Tudo o que Deus tem feito é suficiente para que você faça o que for preciso. Repita a frase. Tudo que Deus tem feito é suficiente para que eu faça o que for preciso. Então, o que eu preciso fazer, eu já tenho recurso aqui dentro de mim para fazer. Se eu não faço, o que significa? Significa medo, insegurança, morosidade, qualquer tipo de situação. Mas tudo que eu não consigo mudar. Mentira. Quando você ouvir alguém cristão que diz eu não consigo mudar, é mentira. Por quê? Porque nós temos a palavra, nós temos os anjos, nós temos a igreja, nós temos amigos, nós temos o Espírito Santo. Então a mudança é possível a cada um de nós. A cada um de nós. A mudança é possível a cada um de nós. Agora, o que nós precisamos é querer. O Senhor diz: eu esperei que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aí ele continua dizendo: agora, pois, versículo 5: vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, ou seja, a ponta, vou cortar, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Tornarei em deserto, não será podada nem cavada. Porém, crescerão nela o quê? Sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Diga assim: dar e ser-vos-á dado. Quanto mais você frutifica, mais o céu está à disposição sua. Quanto mais você frutifica, mais o céu está à disposição sua. Quanto mais você pratica, mais o céu está em sua direção. Quanto menos, mais o céu se fecha. Mais o céu se fecha. Mais o céu se fecha. Então, faça o que você tem que fazer, mesmo com dores, mesmo com sofrimento, mesmo com sentimentos inaptos. Mas está doendo, mas eu estou sofrendo, mas a minha abnegação, a minha renúncia está difícil. Não importa, faça, porque é a única maneira de você ter o céu aberto sobre você. É assim. Qual que é a segunda questão dos espinhos? É você receber da parte de Deus investimento e não produzir. Essa vinha foi escolhido o melhor outeiro, o melhor lugar. Tudo foi feito para que ela produzisse. Ela não produziu. O que aconteceu? Mas eu vou em outro texto muito mais elucidativo. Hebreus capítulo 6. Vai lá comigo. Hebreus 6. Hebreus capítulo 6. Versículo de número 7. Novamente falando da terra, que a terra é o nosso coração. Porque a terra quem bebe a chuva, o meu coração que recebe a chuva dos céus. A água, as bênçãos, a palavra, que muitas vezes cai sobre ela, muitas vezes, Deus nos abençoa inúmeras vezes. Produz erva proveitosa para quem, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Então, se eu produzo erva proveitosa,
Eu vou receber a bênção de Deus, ou seja, o selo de Deus. Por quê? Porque eu estou recebendo coisas boas de Deus e eu estou produzindo coisas boas para Deus. Agora olha o versículo abaixo. Mas a que recebe chuva e produz espinhos e abrolhos é reprovada. Quer dizer, Deus te dá tudo e na hora de você fazer o mínimo, você não faz. É reprovada. Deu para você entender o que são os espinhos, o símbolo de maldição? O que Satanás quer? Primeiro ponto, o que ele quer que nós falamos? Números 33, situações não resolvidas, cria embaraço na sua vida. São os espinhos que Satanás te amarra, te embaraça. Segundo, a inutilização do investimento. Você não se preocupa em produzir para Deus. Você não se preocupa em fazer o melhor. Você não se preocupa em oferecer para Deus o seu melhor. Não, estou fazendo para Deus. Ah, tal pessoa não merece. Mas quem disse que eu estou fazendo para aquela pessoa? Quem disse que nós estamos fazendo para as pessoas? O apóstolo Paulo diz: quer comamos, quer bebamos, façamos para Deus. Nós temos que entender a nossa relação com Deus, o nosso convívio com Deus. Eu faço porque é para Deus. Deus está olhando para mim. Isso me importa. Me importa em saber que Deus está olhando para mim. Isso me importa. Eu quero que Deus olhe para mim e eu quero que aconteça comigo o que Jesus disse. O profeta Isaías diz em Isaías 53, e ele verá o fruto do seu trabalho, Jesus, e se alegrará. O que importa é isso. Quando eu viro a face, o meu inimigo não merece. Quando eu ando a segunda milha, o meu inimigo não merece. Mas quem diz que eu faço para o meu inimigo, ou para o meu amigo, ou para o quase amigo? Eu faço para Deus. Porque Ele está olhando para mim, e eu fico contente porque Deus está olhando para mim, Ele está me enxergando, Ele está me vendo, isso é importante para mim. Quando eu faço os sacrifícios, eu me alegro porque Deus está olhando para mim, Ele recebe o cheiro suave dos meus sacrifícios, do meu investimento, o meu investimento no reino, na palavra. A importância de nós entendermos e compreendermos, e sermos aprovados. Você lembra quando na escola você gostava de ter ponto positivo? Você lembra? A gente gostava, porque nas provas a gente não ia bem, e você tinha aquele ponto positivo, né? Você sabe, umas pessoas que tiveram alguns pontos positivos na Bíblia, né? Davi era um homem que tinha bastante ponto positivo na Bíblia. Diga para o teu irmão por quê. Deus não tem que dar satisfação para ninguém. O pecado de Davi era passível de morte. Você não morrerás, Davi. Você não vai morrer. Ponto positivo. Eu acho que você deveria buscar mais pontos positivos. Você iria mais além de onde você está. Fazer um pouquinho melhor. Fazer as coisas com mais intensidade, com mais devoção, com mais dedicação. Nós podemos fazer melhor, porque Ele está te vendo. Ele está te vendo. Alguém chega para você e joga um laço do inimigo de maledicência e você cala a tua boca, fica quieto e diz: não, eu não tenho nada para comentar sobre isso. Aí dentro de você fala: oba, ponto positivo. Ponto positivo. Eu gosto de ter ponto positivo. Você gosta? Eu gosto. Por quê? Porque nós gostamos de ficar bem com Ele. É bom você conviver bem com as pessoas, é muito bom. Mas estar bem com Deus, não tem coisa melhor nesse mundo, nessa terra. Ouvir a voz do Espírito Santo, o aconchego dEle, o carinho dEle, a aprovação dEle. Isso é maravilhoso. É maravilhoso você abnegar, renunciar, você ter atitudes certas e Ele olhar para você e se agradar do trabalho dEle. O trabalho foi bem feito. O trabalho do Espírito Santo na sua vida é um trabalho bem feito. E você precisa entender isso, que você pode fazer com Deus melhor do que você tem feito. O que são os espinhos? São problemas que você não resolve. E o que são os espinhos no que você leu Isaías 5? Investimentos de Deus que você não pratica. Você recebe tanto e não faz nada. Está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Você recebe tanta coisa boa de Deus, só você fala só das coisas ruins que Deus ainda não fez. Isso é maldição. Percebe? Você sabe quando uma pessoa percebe que ela é abençoada ou amaldiçoada? Existe um teste muito simples, pela fala dela. Ela mesma pode olhar. Espera aí,
eu falo mais de coisas boas ou de coisas ruins? Se você só fala de coisa ruim, você está debaixo de maldição. Porque uma pessoa abençoada não fica falando só de coisa ruim. Pessoa abençoada fala das coisas boas. Pessoa abençoada fala da saúde, fala da vida, fala do Espírito Santo, fala do conforto da casa, fala da boa comida que come, fala do bom passeio que fez, fala dos amigos. Pessoas amaldiçoadas falam só de coisas ruins. Esse é um teste muito fácil. Você pode ver, as pessoas, elas se identificam. Aqui ó, Jesus diz, do coração do homem, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de bênção, ele fala das coisas boas. Se o coração está cheio de maldição, ele fala de maldição. Você pode ver, pessoas abençoadas, elas têm preguiça de falar de coisas ruins. Você pergunta para ela, como é que foi mesmo? Ah, não, nem sei de detalhe, pergunta para outro. Agora, se você perguntar de uma coisa boa, e aí o que Deus fez? Ah, Deus é maravilhoso. Aí ele enche a boca, enche o peito para falar de Deus. Pessoa abençoada. Isso está escrito em Deuteronômio. Que quando nós somos abençoados, nós gostamos de falar coisas boas. Quando nós estamos debaixo de uma maldição, de um embaraço, nós só falamos de coisas ruins. Isso é sinônimo de espinho nas suas ilhargas. Então entende isso. Primeira característica de espinhos, problemas que você não resolve. Resolva os seus problemas. Pastora, tem um problema na minha vida que eu não tenho como resolver. Não tem como? Como assim não tem? Não tem, é uma pessoa. Por que você não tem como resolver? Claro que você tem. Se você puder ficar livre dela, você fica livre dela. Senão você aceita ela como ela é. É simples assim. Mas não fica, sabe? Pontuando. Não fica marretando. Não fica olhando porque ela vai piorar. Se você procurar defeito em qualquer coisa, fica procurando defeito, você encontra inúmeros. Entende? Então, o que você precisa entender? Que espinhos é usado por Satanás, é uma maldição da terra, e é usado por Satanás na vida dos cristãos. E você precisa entender, quando você recebe a bênção de Deus, e você não põe para fora, isso se torna uma maldição na sua vida. Você fala das coisas boas que Deus tem feito na sua vida? Pastor, eu ando tão cansado para enxergar as boas coisas. Tão cansado para enxergar as boas coisas? Tão cansado para enxergar as boas coisas? Deixa eu só te falar uma coisa. Se hoje você tivesse 90 anos, o que você não daria para ter os seus 50 e pouco? Eu daria todos os meus bens, só para ter 50 e poucos anos. Então, já que você tem, usufrui um pouquinho. Seja um pouquinho mais feliz, um pouco mais contente, um pouco mais grato. Usufrui um pouco mais das coisas que Deus está te dando. Sabe? Faz as coisas menos pesadas. Dá para fazer menos pesado? Dá para fazer menos pesado. Dá para tornar as coisas menos pesadas? Dá para tornar as coisas menos pesadas. Dá para tornar. Por quê? Porque a sua parte você faz, o que não é meu, não tem como fazer, pertence a Deus. Então eu não vou me preocupar com aquilo que é de Deus. Eu quero falar sobre a terceira situação dos espinhos. Quero que você vá comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quero falar agora sobre os demônios na mente. O apóstolo Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Satanás, ele trabalha camuflado. Essa é a grande vantagem dele. E a grande camuflagem dele é disfarçar de você. Ele se disfarça de você. Ele coloca sentimentos e pensamentos juntamente com aquilo que você sente, mas é dele, não é seu. Se fosse você, purinho você não pensaria, não sentiria, mas ele está por trás disso. Eu quero ler para você, depois em Isaías, uma maldição que Deus fala sobre os seus inimigos. Mas nós vamos falar o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das... O que são fortalezas? São construções que Satanás faz na mente, na alma humana. Tá? Versículo 5. Essas fortalezas são feitas do quê? Argumentos. Mas você tem a palavra,
única e genuína, poderosa, maravilhosa. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e você tem os argumentos de Satanás. A palavra de Deus, ela não vai ficar do seu lado. Ela não vai dar tapinha nas suas costas. Ela não vai passar a mão na sua cabeça. O argumento de Satanás vai dar tapinha nas suas costas, vai consolar você e vai estar do seu lado. Entendeu? Funciona assim. É assim que ele faz para passar desapercebido, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. Então, a fortaleza de Satanás na mente é feita do quê? De argumentos e altivez contra o conhecimento de Deus. Essa altivez é feita do quê? Dos seus sentimentos. A palavra diz isso, mas eu não estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Aí diz assim: levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Agora eu quero que você vá comigo em Isaías 34. Isaías 34. Versículo de número 11. Aqui são símbolos, todos eles de animais peçonhentos, impuros, símbolos de demônios, que trabalham dentro da alma do homem, cada um com uma simbologia. O pelicano, por exemplo, é a solidão, pessoas que se isolam. E o bufo são aves de rapina que vivem de restos, de coisas mortas. Sabe, são aves que não caçam, elas vivem de coisas que já morreram. Todos símbolos de demônios. Onde estão isso aqui? Muitas vezes dentro da alma do ser humano e de alguns crentes. Quando eles permitem que Satanás crie fortalezas dentro de suas mentes, de suas almas. Quando o que você pensa equivale à palavra de Deus, o que nós entendemos disso? Quando o que você pensa tem o mesmo peso da palavra de Deus. Isso é normal, isso? É correto isso? O que você pensa e sente equivale à palavra? É normal isso? Não. A palavra de Deus tem que ser maior que os seus sentimentos, que os seus pensamentos. Quando o que você pensa e sente equivale à palavra de Deus, ou é maior que a palavra de Deus, isso é a ação de uma maldição. Isso é a ação de demônios. O crente não pode ter seus sentimentos, seus pensamentos, sua vontade acima da palavra. Se ele tiver essa comoção acima da palavra, ele está debaixo de maldição. Ele não vai conseguir obedecer a palavra. Ele não vai conseguir ouvir o Espírito Santo. Por quê? Porque o que ele sente e aquilo que ele quer é muito mais forte. Então ele está debaixo de uma ação de espinhos da terra, de maldição da terra, acumulação, ou é problema que não foi resolvido, ou é o investimento que Deus fez e só fica falando de coisa ruim, ou então é essa fortaleza satânica que levanta-se contra o conhecimento de Deus. São essas três características de espinho. Isaías 34, versículo 11. Mas o pelicano, a coruja, possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela. E ele estenderá sobre ela o cordel de confusão, o nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá. Todos os seus príncipes não serão coisa alguma, ou seja, não há nobreza, não há principado, não há governo. E nos seus palácios crescerão espinhos, ortigas, cardos nas suas fortalezas. Nas fortalezas de Satanás cresce espinhos, cardos e abrolhos. As fortalezas que Satanás constrói, feito de argumento contra a vontade, de conhecimento que você acha que tem, de pensamento ou sentimento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sua alma precisa temer a Deus absolutamente. Deus tem o governo absoluto da sua alma. Você precisa ser submisso a Deus. A única maneira de você se livrar de maldição é a submissão à palavra de Deus. A maldição existe? Existe. Apocalipse disse, aqui maldição não entrará, somente no céu não haverá maldição. Deu para você entender? Satanás está aí à disposição de quem quer, de quem fizer, de quem não entender a Escritura, de quem não compreender, de quem não é resolvedor de problemas, que fica deixando o problema acumular, um problema atrás do outro. Não faça isso. Resolva os seus problemas, tenha paz.
A paz é uma das maiores bênçãos que Jesus nos deixou. Jesus nos deixou uma herança, um legado. Ele disse assim, dentro delas: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Você não tem paz. Você não tem paz. E a sua saúde mental? E a sua saúde emocional? E a sua saúde espiritual? Como é que fica? Nós precisamos ter paz. Nós precisamos olhar para dentro de nós e sentirmos paz. Porque nós estamos seguros. Você precisa sentir essa segurança. Você precisa sentir o amor de Deus. E ele continua dizendo assim: e será uma habitação de chacais, sítio para avestruzes. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha. O sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Sabe o que é o sátiro? O sátiro da mitologia grega era uma mistura de homem e animal que acompanhavam tocando para os seus deuses, né? E a Bíblia fala que sátiro é pessoas que não levam as coisas, a satirização, as coisas a sério, não levam as coisas numa demanda necessária, adequada. E aí ele diz o seguinte: ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, tirará os seus filhotes, recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Todos os animais, símbolos de demônios, na habitação da alma de Israel. Por quê? Por causa da desobediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás levanta fortalezas. É uma coisa muito interessante. Deixa eu perguntar uma coisa. Você já parou para ponderar dizendo assim: o meu jeito é o certo? Já parou para ponderar? O meu jeito é o certo? Tem gente que ele defende o jeito dele mais do que Jesus. O seu jeito é o certo? O que você pensa é certo? Você não está em obras, não? Quem está em obras não tem jeito. Ele não tem um jeito próprio. O jeito é o jeito de Jesus. Qual é o seu jeito? O meu jeito é o jeito dele. O que ele mandar ali eu faço. Eu não tenho um jeito, não. O que ele mandar eu faço. Você tem certeza que o seu jeito é o correto? Já parou para pensar nisso? Já parou para ponderar nisso? O que faz um crente perder o jeito errado? Você sabe? Quando a palavra não funciona. A palavra não funciona. Você sabe como é que você converte um crente? Que ele tem aquele jeito e aquela maneira e ele não abre mão. Sabe como é que você converte ele? Jó 33, uma dor grande na alma. Você muda o jeito dele. Você só muda o jeito de um crente assim. Se a palavra não adiantou, se o Espírito Santo não adiantou, tem que vir uma dor, diz Jó 33. A dor cura. A dor faz o crente pensar. A dor faz o crente recuar. A dor faz o crente analisar. Uma dor muito grande. Por isso que Eclesiastes diz: as pancadas nos meus rins foram a purificação dos meus males. Mas Deus não quer dar pancada em você, quer? Ele não quer dar pancada em você. O que Ele quer? Ele quer que nós escutemos. Ele quer que, eu olho o seguinte, tem espinhos na terra. Eu li lá em Gênesis 3, 17 e 18. A terra produzirá espinhos e abrolhos e cardos com o suor do teu rosto. Espinho é maldição. Eu li lá em Jeremias capítulo 4, versículo 13 e 4, que o Senhor diz assim, preparai o campo da lavoura, tirai os espinhos antes que vocês semeiem. Ou seja, antes da palavra, tira os espinhos, tá? Então eu preciso tirar os espinhos. Circuncidai o prepúcio do vosso coração. Aí eu fui lá em Números 33, versículo 50 ao 55. Os inimigos que vocês conservam vão ser espinhos nas virilhas, nos olhos. Deuteronômio fala nas ilhargas. Então o problema que eu deixo para amanhã é embaraço, é espinho, vai causar dor na minha alma. Segundo, investimento da parte de Deus. Deus investe em mim, mas eu não reconheço, eu não estou à altura do investimento. É espinho. É maldição. Terceiro, fortaleza de Satanás. Eu permito que Satanás levante os meus sentimentos e levante os meus pensamentos acima da palavra. Maldição, espinhos, lugar de demônio. E aí?
O apóstolo Paulo diz em Coríntios que todas as coisas que foram escritas é para o nosso aviso, tá? E eu penso muito, fico pensando, aviso. Eu fico pensando assim, eu vejo Davi. Davi no deserto era um homem, Davi no palácio era outro. É outro Davi. Aí eu fico pensando, será que nós somos Davi do deserto ou Davi do palácio? Aí você fica pensando, no conforto você é de um jeito, na escassez você é do outro. Não, espera aí. Não posso ser assim. Porque Deus me prova na escassez e me prova na abundância. Ezequias mesmo, em 2 Crônicas 4, Deus provou Ezequias, o desamparou, para ver o que tinha no coração dele. Quando os embaixadores chegaram, então Deus me prova, então Deus está olhando para mim. Como eu estou na minha prosperidade? Como eu estou no meu bem-estar? Como eu estou vivendo no meu bom dia? Como eu estou vivendo no meu dia mau? Ele está vendo. E o que me interessa é o que ele vê. Agora, nós não podemos conservar espinhos. Nós não podemos, de forma alguma, nós colocamos 3 características, permitir que esses espinhos se tornem embaraços na nossa vida, que vão amarrar os seus pés, que vão ferir você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você, dentro da sua alma. E você visse situações na sua vida que não foram resolvidas. Se você perdoou, haja como um perdoador. Você precisa ter atitudes condizentes às suas decisões diante de Deus. Não empurre com a barriga problemas, não faça isso. Não procrastine as coisas na sua vida. Quem sabe você diz nessa noite, Deus, mas eu não tenho condições de agir conforme a minha decisão. Peça ao Senhor que Ele te ajude. Peça ao Senhor que Ele te ajude. Ele ajudou Gideão, Ele não vai ajudar você? Ele deu provas para Gideão não vê-lo, Ele vai ajudar você. Não construa, não permita espinhos na sua vida para te embaraçar, para te ferir, para te machucar. Existe uma profecia em Ezequiel que diz assim: um dia não haverá espinhos que causam dores no meu povo. Um dia. Você que tem recebido investimento da parte de Deus, você precisa frutificar. A maldição da infrutificação é João capítulo 15. Corta. O Senhor corta. Começa a ser um pouco mais feliz. Começa a ser um pouco mais grato. Pare de reclamar um pouco. Comece a falar bem da tua vida, da vida que Deus tem te dado. Olha o que Deus tem te dado. Sua família tem saúde. Olha o que Deus tem feito. Você está sendo guardado, preservado, protegido. Eu sei que existem dias difíceis para todos nós. Mas não os faça tão relevantes. Olha para a relevância do poder de Deus. Olha para a relevância do amor de Deus na sua vida. Olha para a relevância do amor de Deus. Olha o quanto o Senhor tem feito. Você tem um problema, ok. Vamos resolver. Vamos buscar a Deus. Vamos fazer a coisa acontecer. Mas levanta a tua cabeça. Anima-te. Não permita que Satanás crie fortalezas altivas na sua mente, no seu coração, contra a vontade e a palavra de Deus. A sua alma deve se resumir à vontade absoluta de Deus. Diga para a sua alma que você deve temer a Deus. Diga para a sua alma que a palavra e a voz de Deus deve ser absoluta na sua vida. Diga para a sua alma que a ordenação da palavra de Deus é tudo aquilo que você precisa.
Diga para o Senhor, fala: Senhor, eu quero fazer jus ao investimento que o Senhor está fazendo. Eu não quero ser alguém, Deus, alguém que despreze, alguém que não valorize a oportunidade que o Senhor está me dando. Quais são as oportunidades que Deus está te dando? Valorize-as. Valorize as oportunidades que Deus está te dando. Em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Os espinhos têm a função de ferir e machucar. Os abrolhos têm a função de amarrar, como os espinhos também. Eu quero que você olhe para a sua vida e você vê se existe espinhos, a maldição dos espinhos. Problemas que você não resolve, situações que estão embaraçadas. Você fica procrastinando. Tá, você disse: eu decidi, eu vou perder. Mas olha o custo-benefício. Você vai perder quanto? Mas quanto você vai ganhar? Você vai perder um tanto, mas olha quanto você vai ganhar. Eu disse aqui esses dias, não é tudo a ver com o dinheiro. Sabe, tudo tem a ver com a paz, com a alegria, com a segurança, com a sua família, com a presença de Deus na sua vida. Não deixe o céu olhar para você e ver uma pessoa que o céu não tem vontade de abençoar. O céu tem vontade de abençoar. A Bíblia diz: dar e ser-vos-á dado. Você quer ganhar sempre, 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 sempre está perdendo. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eu vou resolver esse problema. Amanhã mesmo eu vou regimentar, vou usar as vestes adequadas e vou resolver esse problema. Vou terminar o que eu comecei, Deus. Eu não vou mais ficar jogando para frente, eu vou terminar o que eu comecei. Vou terminar o que eu comecei. Não fique deixando coisas sem terminar na sua vida. Isso é maldição para você, não faça isso. Termine as coisas, termine as coisas. Senhor, nós estamos aqui para aprender. Somos filhos. Não queremos a maldição dos espinhos, das ilhargas, nas suas costas, os espinhos das nossas ilhargas, virilhas e olhos. Não, Senhor. Não queremos deixar problemas para depois. Não queremos, Deus. Não queremos. Quando nós clamamos a Ti é para que resolvamos os nossos problemas. Não queremos ser pessoas terra seca. Queremos ser pessoas que a Tua palavra é investida e nós possamos produzir. Vamos falar bem das coisas que o Senhor tem feito. Vamos falar boas coisas da vida que o Senhor tem nos dado. E não vamos permitir que a nossa alma seja um habitar de demônios, onde espíritos malignos se levantam contra a Tua palavra por meio dos nossos sentimentos. Eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu renuncio a toda maldição sobre a minha vida, de embaraços, de espinhos. Em nome de Jesus, eu vou resolver meus problemas. Eu vou terminar o que eu comecei. Eu vou ter conduta segundo o que eu decidi. E eu vou frutificar segundo o investimento do Senhor na minha vida. E eu vou colocar por terra toda a ação demoníaca sobre a minha mente, sobre o meu coração. O que vai prevalecer é a Tua palavra. Eu repreendo, em nome de Jesus, todo embaraço, toda maldição de espinhos sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita para o alto, que o poder da palavra e a ação do Espírito Santo descendo sobre você, possa levantar a sua alma e posicioná-la de acordo da sustentação e atribuição da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Vamos orar pelas pessoas que estão pedindo. Feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos pela Adriana, pelo Juan, pela Eliana, pelo Ricardo, pela Michele, pela Isabela,
pessoas que nos assistem, que nos assistirão, pessoas que estão sendo mencionadas neste momento, Deus. Nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Pedimos o teu favor sobre a vida de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no seu irmão. Você que quer oração, vem aqui à frente para que você receba a oração. Let's go.